E agora? Jogadores tirando o Casim, e já vou adiantando porque que eu não estou usando o Casim está fora da Libertadores 5 jogos e eu preciso encontrar um time, né, sem contar com a característica do Casim para os jogos, porque na Libertadores eu não tenho ele praticamente na primeira fase inteira, né? Então são jogadores, nenhum outro é 9 de origem, sai e muitas vezes, algumas vezes chega atrasado, quer vir armar pela característica, por isso que a gente tem que encher mais a área com outros jogadores, não só dependendo do 9. Esquece quem está na frente, quem está atrás na questão de clássico, meu amigo. Esquece. 50% para cada um. Jogo grande, camisa pesa nesse momento. Palmeiras contratou bastante. Todo mundo esperando que ele seja o campeão, mas tem muita coisa para ser no campeonato, então 50% para cada um no jogo. Não tem essa quem está melhor, quem está pior. A gente já viu vários clássicos aí. Ganhamos em 2012 com 2 gols do Romarinho, com o time totalmente reserva e o Palmeiras titular. Depois nós perdemos para o Palmeiras reserva. Com essa camisa aqui contra dentro de campo, você tem que fazer por merecer. Então não tem porcentagem maior para nenhuma equipe, não. Ali o microfone Fox Sports, o Carille falando aqui no Boa Tarde. A gente estava com pressa, falando rápido, né? Queria logo ir embora. Não, é que a gente tem que chamar o Fernando Caetano, é por isso que foi rápido. Então vamos lá. Caetano! O Caetano está batendo um papo aí com o pessoal e nós estamos aqui com a imagem do nosso repórter direto do centro de treinamento do Timão. O que estava pegando aí, Caetano? O que vocês estavam conversando aí? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Preto. Tudo bem? Boa tarde a você, ao Gustavo, a todos que nos acompanham. É porque a gente estava aqui posicionado para entrar e no exato momento que acabou o primeiro tempo do jogo treino. Então a gente ficou sem a imagem de fundo aqui, os jogadores no jogo treino, intervalo. Hoje então, né, Prieto, nesta terça-feira, reapresentação dos jogadores do Corinthians, depois do jogo ontem à noite em Campinas, empate por 1-1 contra o Red Bull, resultado não muito bom para o Corinthians, né, que vinha de 2 derrotas para Santo André e para o São Bento. O Corinthians então completou 3 partidas sem vencer. E hoje jogo treino justamente contra o adversário de ontem, a equipe do Red Bull. Só que só os reservas aqui em campo, né, os titulares do Corinthians estão fazendo o trabalho de recuperação física e no campo aqui os reservas então nesse jogo treino contra o Red Bull. Por enquanto 1-0 Corinthians, gol do Matheus Vital numa bela triangulação. Ele apareceu e marcou o único gol desse primeiro tempo, intervalo de jogo. E aqui no Corinthians, preparação para a partida de sábado contra o Palmeiras, clássico na Arena Corinthians. Aliás, o Corinthians, que vem de 3 resultados ruins, tem 3 partidas difíceis aí pela frente, né? Na sequência, tem sábado o clássico contra o Palmeiras, depois na quarta-feira da semana que vem, Corinthians estreia na Libertadores contra o Milionários lá na Colômbia e na volta da Colômbia tem mais um clássico contra o Santos. Enfim, jogos difíceis aí para a sequência do Corinthians, um grande desafio aí para o técnico Fábio Carille, que está observando nesses jogos treinos e também no Campeonato Paulista algumas alternativas, variações táticas em busca aí do esquema e também da formação ideal. Para o jogo de sábado, preocupação com relação ao lateral esquerdo, o Juninho Capixaba, que sofreu um entorse no tornozelo, ele está fazendo fisioterapia, vai ser reavaliado amanhã e aí a gente vai ter uma posição melhor, né? Se ele treinar, tem condições. Se não treinar, o Juninho Capixaba deve ser substituído pelo Maicon, improvisado na lateral esquerda. Inclusive, nesse jogo treino agora, o Maicon está treinando, está participando na lateral esquerda, Prieto, Ribeirão. E a gente segue aqui, então, acompanhando a representação corintiana, amigos. Pois é, o Caetano fez questão de trazer aqui pra gente essa agenda do Corinthians e ele chama atenção porque, de fato, é uma complicação a sequência do Corinthians. O Palmeiras no sábado, pelo Campeonato Paulista, o clássico, né, Caetano? O Milionários, depois na quarta-feira e fora de casa, viajando pela Libertadores da América e depois o Santos. Ou seja, são 2 clássicos do Campeonato Paulista com uma Libertadores da América no meio. E aí, vamos preparar para a Libertadores da América. É clássico contra o Palmeiras. O Palmeiras continua sendo o maior rival do Corinthians no futebol de São Paulo, Caetano? Olha,
Eu acho que voltou a ser, sim, viu? Nos últimos tempos, o São Paulo, né, acirrou a rivalidade com o Corinthians, mas agora o Palmeiras, com essa força toda, investimento, elenco muito qualificado, passa a ser, sim, o principal alvo dos rivais, tanto do Corinthians como do São Paulo. Tá todo mundo querendo ganhar do Palmeiras, né, Prieto? Eu até considero que o adversário, né, o grande rival do Palmeiras e do Corinthians, desses dois, historicamente, do Corinthians é o Palmeiras, né? E pontualmente foi o São Paulo. Acho que nunca deixou de ser o maior rival. O que aconteceu é que nos últimos anos, nas últimas décadas, a rivalidade com o São Paulo aumentou bastante, né? Muitas decisões entre os dois times. Mas, tradicionalmente, o Palmeiras é o grande rival do Corinthians. São os dois mais antigos da cidade de São Paulo que ainda estão atuando aí em primeira divisão. Então, por isso, a rivalidade nunca deixou de existir. E aí depende do ponto de vista, você pensar nessa sequência de jogos do Corinthians. Porque se o Corinthians faz um bom jogo e vence o Palmeiras, vai embaladíssimo para o jogo contra o Milionários. Se perde, realmente é um grande baque também. Mas aí depende do ponto de vista como você encara uma sequência como essa. O Corinthians vem de uns jogos sonolentos nas últimas rodadas do Campeonato Paulista, mas acho que até em função da falta de objetivos maiores que vão aparecer a partir de agora. Libertadores e esses clássicos chegando na reta final dessa primeira fase do Paulistão. Já que após o jogo contra o Palmeiras tem o Milionários e vai viajar o time do Corinthians, Caetano, já tem alguma especulação e informação se vai força total para o clássico contra o Palmeiras ou se há preocupação de perder algum jogador? Não, vai força total, sim, o jogo é importante, a gente lembra, o Corinthians vem aí numa sequência de 3 partidas sem vencer, são 2 derrotas, 1 empate, então não tem o que brincar não tem o que testar, o Corinthians vai com força total, sim, a tendência é que o Gabriel ontem foi preservado porque estava pendurado com 2 cartões, então para não correr o risco de perder o Gabriel para o clássico de sábado contra o Palmeiras, então o Carille sacou o Gabriel e colocou o René Júnior, mas eu acredito que o Corinthians vá com força total e aí para o jogo de sábado devem estar em campo Cássio, aí pela direita o Fagner, dupla de zaga o Balbuena justamente com o Henrique e aí pela esquerda a dúvida, né? O Juninho Capixaba ou o Maicon. E aí no meio campo o que tem de melhor mesmo, Gabriel, eu imagino o Camacho e aquela linha mais ofensiva, né? Do Corinthians formada pelo Romero, Rodriguinho, Cleison e o Júnior Dutra como homem de referência no ataque. O Fábio Carille, ele continua aguardando aí a chegada, a contratação de um atacante, o tradicional camisa 9, um artilheiro para resolver o problema do ataque corintiano, mas hoje foi apresentado um jogador de meio campo, o volante Ralf, jogador experiente, 33 anos, foi apresentado hoje como novo reforço do Corinthians. Ele esteve no Corinthians de 2010 a 2015, numa passagem vitoriosa, conquistou 6 títulos importantes, 2 brasileiros, Libertadores, Mundial, Recopa, um Paulistão, e o Ralf então de volta ao Corinthians, assinou o contrato por 2 anos e hoje antes desse jogo treino nós tivemos a apresentação do Ralf. Vamos aproveitar e ouvir um trecho da entrevista coletiva do novo volante corintiano, o Ralf. Os últimos jogos foi em novembro, de metade de novembro para o final. Claro que se sente um pouco a parte física, mas claro que eu também estava treinando. Claro que não é a mesma coisa, eu estava fazendo academia, tinha profissionais me auxiliando, mas não é a mesma coisa que você está treinando com o grupo, está no campo, está fazendo parte física. Mas aos pouquinhos eu vou entrando em forma também, e claro que também ainda tem tempo também, estou voltando agora também, está no começo do Paulista. E aos poucos a gente vai recondicionando. Claro que lá também era difícil, também quase não tinha jogo meio de semana, então é um pouco mais... A qualidade, as quantidades de treino era mais leve, então era um jogo por semana, então você acabava treinando mais e tinha mais descanso. Mas agora eu não vejo a hora de poder ajudar meus companheiros. Cara, é concorrência sadia, que só tem a ganhar só o Corinthians, só o Carille, é dor de cabeça pro Carille, com todo respeito. E eu admiro o trabalho do Gabriel, eu vim acompanhando desde do Botafogo, do Palmeiras, quando eu estava fora também, pude acompanhar alguns jogos no horário que dava para me acompanhar, e é um ótimo e excelente profissional. E vou respeitar também, ele que está jogando, tem qualidade, deu conta do recado no ano passado, agora vem fazendo bons jogos. Então tem que respeitar, o momento é dele, tem que respeitar, trabalhar, buscar meu espaço. Se tiver que jogar junto também, não vejo problema também, vou respeitar ele, vou trabalhar para me conquistar meu espaço. Cara, é sempre bom você repatriar jogadores que teve no Mundial, na Libertadores, são jogadores experientes, então creio que vai vir para somar, não tem essa porque vai ter que ser titular porque conquistou lá. A gente vai ter que todo mundo brigar pelo seu espaço e respeitar
respeitar quem está jogando também. Não é da noite pro dia que a gente vai conquistar isso, a gente vai respeitar e trabalhar. Claro que é sempre bom você rever os amigos daquelas épocas e de outros jogadores que você teve a oportunidade de jogar contra, de ter a oportunidade com outros que estavam na base subindo também. Então, só quem tem a ganhar é o Corinthians. Cara, como eu sempre fiz, de cabeça é a escolha do Carille. Ele que vai ter a dor de cabeça, eu tenho que estar preocupado em estar bem fisicamente para mim poder ajudar o tempo que for, independente de qual posição, se eu vou jogar, se eu vou iniciar, se vai jogar com 2 volantes, então não sei, eu tenho que estar preparado, a hora que surgir a oportunidade eu tenho que estar bem para dar conta do recado. É difícil de você falar, claro que foi o marco aqui foi de jogar de primeiro volante, mas claro que como eu falei, eu respeito o Gabriel, fez ótimas exibições no ano passado. Esse ano veio dando conta do recado, agora tem que aguardar, tem que trabalhar. Se tiver que jogar de volante, não sei se vai ter que sacar, se vai sacrificar, mas eu vou buscar meu espaço. Bom, tá aí o Ralf falando, né, no microfone Fox Sports, falou da condição física dele e agora há pouco, passou aqui, vocês não viram, mas o Valmir Cruz, né, que é o preparador físico da equipe do Corinthians, passou ali pertinho do Caetano, deve estar ali do lado. Então fica a expectativa aí para saber da condição física do Ralf e o momento dele também, que ele vai esperar. E bacana o respeito que ele fala do Gabriel também, né, Caetano? É verdade, o Ralf disse que mesmo à distância lá na China estava acompanhando o Gabriel no ótimo trabalho aqui no Corinthians no ano passado. Ele também lembra do Gabriel dos tempos de Palmeiras, né? Então o Ralf aí chegando para disputar essa posição, o elenco do Corinthians se qualificando, né? Mas o Carille ainda esperando a chegada daquele atacante, o tradicional camisa 9, um artilheiro que ele tanto quer para a vaga do Jô. E aqui, Prieto, a gente segue agora, pedir para o Rógero mostrar imagens do segundo tempo e notícia ruim para o torcedor do Corinthians que o Red Bull chegou agora há pouco ao empate. Então segue aí o jogo treino, 1-1, preparação para o clássico de sábado contra o rival Palmeiras, Prieto. Legal, então no jogo do Campeonato Paulista, um empate entre Corinthians e Red Bull e no jogo treino mais um empate agora. O Caetano lembrou que o Carille segue esperando um camisa 9, mas ontem, depois do empate com o Red Bull, pela primeira vez, ele falou sobre uma busca por um lateral esquerdo, que essa busca ainda não parou. Isso significa que ele não está gostando das atuações do Juninho Capixaba e também o Guilherme Romão não o agradou, o jogador que já era do Corinthians e que jogou as primeiras partidas do ano e não foi bem. Então o Juninho Capixaba não está com moral assim como o Carille também, ele está querendo mais o lateral esquerdo. E aí fica uma curiosidade, no ano passado, nas vitórias que o Corinthians teve, que foram importantes contra o Palmeiras no Campeonato Paulista e no Brasileirão, os 2 jogadores que se destacaram, que foram fundamentais para aquelas vitórias, foram exatamente o Guilherme Arana e o Jô, que são as principais perdas, né, que o Corinthians teve do ano passado para cá. Tanto que o Maicon deve substituir Juninho Capixaba e não o Guilherme Romão, um jogador improvisado. Então o Corinthians segue com essa lacuna no time. E para começar uma Libertadores com esses problemas, acho que o Carille está bem preocupado porque o Corinthians não tem jogado bem nas últimas partidas do Paulistão. Bom, estamos vendo ali o Jadson no meio de campo, o Emerson Sheik, viu o Danilo também ali na frente. Olha ali, ó, o Danilo no ataque da equipe do Corinthians, que vai empatando aí nesse jogo treino com o Red Bull, a nossa equipe acompanhando no centro de treinamento do Corinthians com o Fernando Caetano ao vivo. Bom, treino dos jogadores do Corinthians. O Emerson Sheik entrou na partida ontem também, né, Caetano? Entrou, o Sheik entrou, teve pouco tempo, cerca de 10 minutos, mas teve um lance polêmico, né, que o Sheik ganhou uma jogada na dividida falta, com o zagueiro do Red Bull, e aí na sequência o Rodriguinho marcou o gol, que seria da vitória, mas o juiz não validou o gol, alegando falta do Sheik, muito contestada pela torcida corintiana. E a gente está vendo aí o Emerson Sheik, né, voltou para o time do Corinthians e vai trabalhando firme. E cada vez que a gente mostra o treino do Corinthians, e a gente mostra ao vivo, eu vejo o Emerson Sheik, viu, Caetano, trabalhando cada vez com mais intensidade. Parece que vai adquirindo uma forma física para voltar, né, para o time. Tá readquirindo a forma física o Sheik, né? Ele não tem tido muitos minutos para jogar, mas tá
tá se esforçando bem aqui no treino. E o Sheik, né? Hoje então a gente teve a volta do Ralf, o Sheik também voltando nessa temporada. São ídolos do Corinthians lá ali de 2012, 2013 que retornaram aí para a temporada 2018. O Corinthians voltando a apostar nos ídolos do passado, o Sheik e o Ralf apresentado hoje, né, Prieto? É verdade. Ó o Red Bull no ataque aí, o jogo tá empatado, um jogo treino. Ó a finalização, ó a batida pro gol, quase. Bom, Caetano, muito obrigado por enquanto com as informações do Timão. Espaço aberto aqui para você, você sabe disso. Abriu o microfone e tá no ar, tá bom, Caetano? Até já. Abraço, boa tarde, Fox. Abração, Fernando Caetano, diretamente do centro.